Rapaziada, hoje tem uma galera boa com fetiche de fazer vídeo falando de superalimento, inventando moda à beça, falando de alimentos que não são superalimentos, que não tem nada de tão interessante assim, se tratando de saúde, metabolismo, mas eles falam como se fosse uma pílula mágica que você vai tomar e vai transformar seu organismo. E aí eu tava trocando ideia com um aluno meu, e a gente estava conversando e ele me perguntou sobre isso. Se existia realmente algum alimento que eu achava que seria um superalimento, que tem efeitos muito significantes mesmo no nosso organismo. E eu parei para refletir e eu falei para ele que sim, existia um superalimento na minha visão. Não é nenhuma poção mágica, nenhuma pílula milagrosa, mas é um alimento que tem uma potência de transformação no seu metabolismo muito gigantesca. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Esse vídeo eu vou trazer um entendimento, explicar tudo sobre o alimento que eu considero um dos maiores e melhores alimentos que você poderia consumir para a sua saúde. E esse alimento, já te adiantando, é o kefir. Nesse vídeo você vai entender como que tomar kefir regularmente te faz simplesmente não ficar mais doente. Você pode passar por inverno, gripe, resfriado, covid e você não vai pegar nada. E não só isso, como que o kefir tem potência para transformar seu microbioma intestinal, seu sistema imunológico, metabolismo, sua produção hormonal e a forma que você digere os laticínios. Como que o kefir transforma a sua microbiota intestinal ao ponto de curar a sua intolerância à lactose. E mais impressionante, é um alimento que, uma vez que você tem ele e cuida bem dele, você tem ele pro resto da sua vida e você faz ele em casa por centavos. Então, vamos direto pro vídeo e entender o que é kefir e por que ele é tão importante assim. Kefir é basicamente leite fermentado por grãos de kefir. Os grãos de kefir são colônias vivas de bactérias e leveduras. E esses grãos de kefir, eles são vivos. Eles realmente têm vida. E eles se multiplicam, eles se reproduzem, se proliferam. Basicamente, quando você coloca kefir no leite cru, ele transforma um excelente alimento, que é o leite cru, em um superalimento com uma potência gigantesca de transformação do seu metabolismo, que aí é o kefir. E o processo é bem simples, basicamente você adquire os grãos de kefir com alguém que já tem esses grãos e produz. Você coloca eles no leite cru, de preferência. Não, se você for fazer com leite de caixinha, você vai estar diminuindo muito a potência do seu kefir. Deixa fermentar por 12 a 24 horas em temperatura ambiente. E aí você coa os grãos e bebe o kefir, que provavelmente vai ter uma consistência de iogurte. E aí você fica reutilizando esses grãos infinitamente, porque você vai coar eles, depois vai colocar mais leite e vai fazendo esse processo. Ele é como o sordal, que é um fermento natural, só que ao invés de farinha que se coloca no sordal para fazer fermentação de pão, aqui você usa o leite para poder alimentar essas bactérias. E aqui o que é o mais interessante é justamente essa multiplicação dos grãos de kefir. Então você começa ali com uma colher de kefir, em 6 meses você tem somente de bactérias de kefir 2, 3 potes cheios de bactérias de kefir que você pode doar para diversas pessoas, porque você não tem necessidade dessa quantidade de kefir. E você nunca mais vai precisar comprar um novo. Então eles basicamente vivem para sempre se você cuidar e alimentar eles da forma correta. E agora a gente vai entender o porquê que o kefir ele é superior e, na minha visão, o maior superalimento que a gente pode consumir. Primeiro, por conta dos seus probióticos. O kefir ele tem de 30 a 50 cepas, enquanto, por exemplo, um iogurte normal que você de boa qualidade, você vai ter entre 5 a 10 cepas. E o que isso significa? Mais diversidade no seu microbioma, uma colonização intestinal, ou seja, probióticos que ficam e não que simplesmente passam pelo seu intestino e você excreta eles. Uma resistência muito maior a patógenos, por quê? Porque basicamente essas cepas elas ocupam espaços que as bactérias ruins elas usariam para ocupar. Então ela toma um lugar de algo que seria prejudicial. E assim, se você faz, por exemplo, um iogurte com kefir, ele vai te entregar 5, 10 vezes, 20 vezes mais resultados do que um iogurte mais comercial que você costuma consumir. O segundo ponto é através dos seus compostos antimicrobianos, ou seja, você não fica doente quando você consome kefir. Por quê? Porque durante a fermentação, o kefir ele produz ácido lático, que é um antimicrobiano, bacteriocinas,
que matam as bactérias ruins do seu intestino, peptídeos bioativos, que são antivirais, e exopolissacarídeos, que são moduladores da sua imunidade. Traduzindo, o kefir ele tem compostos que matam patogênios e constroem uma saúde intestinal muito forte com novas bactérias boas. Quando você conversa com pessoas que têm consumo de kefir com frequência, já há mais de 6 meses, todas essas pessoas elas relatam para você que elas não ficam doentes durante o inverno, elas não pegam gripe quando a maioria das pessoas gripam, elas não têm resfriado. E sobre isso, você pode ter certeza que nunca vai existir um estudo randomizado, controlado para provar isso que eu estou te falando. Por quê? Porque não é lucrativo. Quem que vai querer estudar kefir? Que indústria que vai querer estudar kefir? Expor os resultados disso, sendo que é um alimento que você cria na sua casa, você não gasta nada para criar eles, no máximo o leite que você vai ter que comprar, e ele traz benefícios assustadores para o seu organismo. Porém, quando você traz ele para sua vida e está perto de pessoas e convive dentro de uma cultura onde pessoas consomem o kefir, dentro de diversos grupos, no Brasil, fora dele, pessoas que consomem kefir, elas relatam a mesma coisa. E isso não é coincidência, isso é o efeito de um superalimento na vida das pessoas que estão refletindo os efeitos reais desse superalimento. Um outro benefício do kefir é a digestão da lactose. Muita gente diz, por exemplo, que é extremamente intolerante à lactose. Eu fui uma dessas pessoas, extremamente intolerante à lactose. Já fui hospitalizado por conta da minha intolerância à lactose, tive que ser medicado e sofria muito com intolerância à lactose. E não conseguia tomar nada que tivesse leite. Se fosse um produto que tivesse resquício de leite, eu ficava muito ruim. Muita cólica, diarreia, ânsia de vômito. Mas, quando eu experimentei o kefir pela primeira vez, eu não senti absolutamente nada. Isso me assustou. E foi a mesma coisa com o leite cru de vaca. Mas a questão do kefir é porque o kefir ele digere a lactose para você. E aí você fala, pô, Manobrino, como assim? Como que o kefir digere a lactose? Basicamente, as bactérias do kefir, eles produzem lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Quando você faz uma fermentação de 24 horas desse kefir, ele remove de 90 a 99% da lactose que teria naquele leite. O resultado disso é que pessoas que são intolerantes à lactose conseguem tomar kefir sem problema nenhum. E isso é excelente, porque através do kefir você pode curar toda a sua microbiota intestinal, curar a sua intolerância à lactose sem ter os efeitos de um intolerante à lactose. Com kefir você pode fazer maionese, requeijão, você pode fazer iogurte. É maravilhoso. Você tem um super alimento que pode te entregar outros excelentes alimentos palatáveis com propriedades maravilhosas para o seu organismo. Então você ganha todos os benefícios do leite, o cálcio, a proteína, a gordura, as vitaminas, e sem o problema da lactose se você é extremamente intolerante. E o quarto benefício do kefir é o metabolismo. O kefir é um excelente alimento pró-tireoidiano, porque basicamente o kefir ele faz 4 funções principais que nós consideramos pró-metabólica. O kefir ele melhora a absorção de nutrientes, o que favorece a sua microbiota ser mais saudável, o seu microbioma se tornar mais saudável, o que otimiza a eficiência do seu metabolismo. A produção de vitaminas B. As bactérias que você alimenta do seu intestino fazem com que essas bactérias elas produzem vitamina B12, B1, B2 e B6. Quando você consome kefir com frequência, você tem um maior controle de açúcar no sangue, porque os probióticos eles melhoram a sensibilidade à insulina. E a redução de inflamação. Basicamente, por conta do seu intestino ficar mais saudável, você tem menos endotoxinas na sua circulação, o que otimiza o seu metabolismo, por consequência, sua tireoide. E rapaziada, uma coisa que eu trago constantemente nesse canal e vou continuar repetindo: intestino saudável resulta em tireoide saudável. 80% da conversão de T4 para T3 ela acontece no nosso intestino. Se o seu intestino está uma merda, sua tireoide não vai funcionar direito. Se o seu intestino está prejudicado, a sua tireoide vai estar prejudicada. O kefir, ele conserta o intestino. A tireoide, ela funciona melhor quando o seu intestino está melhor. E aí o metabolismo dispara, porque o seu intestino vai estar otimizado. Por consequência, melhora a conversão de T4 em T3. E aí o metabolismo otimiza cada vez mais. E por fim, a última, mas extremamente importante função do kefir é a sua atuação como alimento anticancerígeno e otimizador de longevidade.
Os estudos eles mostram que o kefir tem compostos antiproliferativos, ou seja, eles param os crescimentos de células cancerígenas, e antioxidantes, que combate os radicais livres, eles atrapalham o processo de longevidade, saúde de vida e qualidade de vida. O kefir ele tem imunomodulador, o que fortalece o sistema imune, no geral, e ainda assim contra o câncer também. As regiões onde se tem maior consumo de kefir, então os Caucasos, a Europa Oriental, são as regiões que têm menor incidência de câncer e a maior longevidade. E isso não é coincidência, é justamente efeitos desse superalimento dentro dessas culturas. E agora eu queria trazer, por fim, o último entendimento sobre como que você pode fazer em casa, passo a passo, formas de cuidar o kefir, enfim, como que você pode manusear ele. Primeira coisa, o que você precisa? Leite cru de vaca ou de cabra, 2 potes de vidro, um de 500 ml e um de 1 litro, de 1 a 2 colheres de sopa de kefir para poder começar. E aonde que você vai achar? Você pode achar em Mercado Livre ou LX, mas principalmente onde se eu achei o meu, a grande maioria das pessoas encontra, que é através de grupos do Facebook de doação de kefir, de venda de kefir. Normalmente as pessoas que doam kefir, elas não dão tanta atenção assim, na grande maioria das vezes. Porque é uma doação, né, mano? Tá no Brasil e quando você vai pedir algo para alguém, as pessoas, na grande maioria das vezes, não dão tanta atenção. Demora para responder, esse tipo de coisa. Eu comprei o meu, paguei R$ 30. Se eu não me engano, acho que tinha umas 3 colheres de sopa, 4 colheres de sopa de kefir. E foi assim que eu multipliquei. Minha esposa faz processo de 24 horas, então ela fermenta por 24 horas, retira o líquido fermentado, dá uma coada ali no kefir, né? E depois refaz todo esse processo, adiciona mais leite cru e mais um ciclo de 24 horas e assim vai fazendo. Então, basicamente, é grão de kefir, leite cru, 2 potes de vidro, uma peneira de malha não muito fina, porque, igual eu falei, depois do processo de fermentação, o líquido acaba ficando mais grosso, o que faz com que, se a malha for muito fina, você não consegue coar e tirar o kefir dali. Um funil, é opcional, mas ajuda, e um papel de toalha ou de pano para poder tampar o pote de vidro. O primeiro passo é o processo de fermentação inicial. Você vai colocar de 1 a 2 colheres de grãos no pote de vidro, 500 ml de leite cru, mexe de forma leve para não matar e nem machucar os grãos que estão ali, tampa com papel toalha e prende com elástico. Depois deixe em temperatura ambiente, de 20 a 25 graus Celsius ali, fora da geladeira, que vai fermentar ali por 24 horas. E, rapaziada, não precisa, não tampa isso com tampa hermética. Os grãos eles precisam respirar, por isso que o papel toalha deixa o ar entrar e ainda assim protege de insetos ou qualquer coisa assim. Depois o segundo passo é a filtração. Então depois de 24 horas você pega a peneira, coloca sobre o pote, o segundo pote, que ali pode ser de 500 ml, de 1 litro, enfim. Despeja o kefir nessa peneira, mexe devagar ali para não matar as bactérias. E ali o kefir vai passar e os grãos do kefir vão ficar. O que passar é o kefir que está pronto para beber e o que ficar é os grãos que você vai reutilizar para colocar mais leite no antigo pote e ficar fazendo esse ciclo infinitamente. E rapaziada, vai ter consistência de iogurte líquido. Às vezes ele separa em 2 camadas, é normal. É só misturar e tomar, não tem problema. Eu aqui gosto de fazer com fruta, parece igualzinho um milkshake. Então eu pego um morango congelado, jogo no liquidificador, jogo o kefir, põe o mel, bato no liquidificador e tomo. Não tem segredo, é muito bom e é extremamente saboroso, pô. Porque aí com esse kefir ainda você consegue fazer muita coisa. Quanto mais tempo ele fermenta, mais espesso ele vai ficando. O que permite você fazer requeijão, iogurtes mais espessos. Ele tem diversas receitas que dá para você fazer também. Outra coisa muito importante, você não precisa lavar os grãos, tá? Tem um mito que circula que precisa, não precisa. É igual o sordô. É uma fermentação natural, você simplesmente tira o grão dali, raspa, adiciona uma nova comida, né, para esse grão, que no caso é o leite, e segue esse ciclo, não precisa ficar lavando. Aí uma coisa muito importante, extremamente importante, é em questão do armazenamento. Se você vai viajar, e aí você vai parar de produzir o kefir, não vai poder ficar trocando ali, coloca os grãos em um pote com leite e congela eles. Os grãos eles vão dormir, eles podem ficar por semanas ali congelados, e quando você tira da geladeira, descarta o primeiro lote, então você vai pegar,
tirar da geladeira, colocar leite, vai fermentar por 24 horas. Esse kefir que saiu dele, descarta. E aí você volta ao normal depois com uma nova fermentação no segundo dia. Fechou? Rapaziada, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. Os benefícios são práticos. Você não vai ficar doente quando você toma kefir. E a sua pele e seu cabelo vão se tornar extremamente melhores. Sua digestão vai melhorar, seu metabolismo, sua energia, o seu humor. Os efeitos são infinitos. Existem culturas, inclusive, que eles dão kefir para cachorros, para gatos. E isso melhora a digestão, pelagem, imunidade. Em questão de dose recomendada, no começo, toma umas 200 ml por dia para o seu microbioma se adaptar. Depois de adaptação, você pode tomar até uns 500 ml por dia. Pode tomar de manhã, tarde ou noite. Eu prefiro de noite. Agora, pessoas que já tomam há mais de 6 meses, um ano, essas pessoas já podem tomar até 1 litro por dia, dividido em 3 horários, que não tem problema nenhum. Fechou? E as opções é café da manhã, à tarde no lanche, para aumentar a saciedade e energia. De manhã, você combina a proteína com o probiótico. E antes de dormir, que é o que eu prefiro, eu tomo ele antes de dormir porque otimiza a serotonina, o que, por consequência, me traz um sono muito melhor. Algumas combinações interessantes é kefir com mel, que é uma combinação mais favorável para a construção de prebióticos, que alimenta os probióticos. Kefir com frutas, que eu gosto muito, então eu combino kefir, frutas e mel também. E algumas opções que pessoas gostam, eu particularmente não gosto, que é kefir com canela, que ajuda no controle de glicemia. Então, resumindo, se existe um verdadeiro superalimento, esse superalimento é o kefir. Fechou, rapaziada? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou e você tem interesse em saber mais sobre saúde metabólica, sobre bons alimentos, como otimizar a testosterona, otimizar seu organismo, otimizar a qualidade de pele, cabelo, seus músculos. Se você quiser saber como ter saúde funcional de verdade, clica no primeiro link da descrição, vem conhecer a Prime Academy, que é a nossa comunidade onde a gente conversa sobre metabolismo, treinamento funcional, dieta, como nos tornarmos a nossa melhor versão através da ciência não convencional, mas que é a ciência que realmente vai trazer resultado para a sua vida. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.